Meus irmãos e minhas irmãs, queridos todos no Senhor, no Evangelho ouvimos Jesus, depois de ter sido batizado, é conduzido pelo Espírito ao deserto, onde ele se prepara para a missão. E aí no deserto, Jesus é tentado. Satanás se aproxima e tenta Jesus, provoca Jesus. O deserto, meus irmãos e minhas irmãs, é o lugar do retiro em vista da missão. 40 dias na Bíblia é sempre um tempo, 40 dias, 40 anos, 40, é sempre um tempo de preparação. E Jesus, ele vai para o deserto para se preparar para a missão que ele vai assumir. Ele vai assumir a sua vida pública, o anúncio explícito da boa notícia do Evangelho a todas as pessoas, mostrando, revelando o projeto de Deus. Mas também o deserto é o lugar de desafios e de provações. Por isso ali Satanás se manifesta e vai provocar Jesus. O deserto, ele não é meta. O deserto é lugar de superação. Nós passamos pelo deserto, mas não devemos ficar no deserto. O deserto deve ser superado. É o lugar onde nos preparamos e é também o lugar onde somos provados, ou melhor, provocados. Provocados pela palavra e provocados também por Satanás, que nos faz ficar longe da provocação da palavra. Interessa ao tentador levar Jesus a ser um filho desobediente, pronto a questionar as orientações do Pai e seguir a sua própria cabeça. Jesus, ele se mostra sempre obediente à vontade do Pai, mesmo quando lá, quase na hora da sua paixão, Jesus, naquele momento de agonia no horto, ele vai dizer: Pai, está quase insuportável, afasta de mim este cálice, mas antes a tua vontade e não a minha. Jesus sempre se coloca nas mãos do Pai. O tentador, ele vai nos provocar nesse sentido, como provocou Jesus, para ser desobediente. Para que obedecer a Deus? Para que colocar a nossa vida na direção deste projeto? Para que ouvir com atenção a palavra? O que nós ganhamos com isso? O que isso nos traz? O tentador, ele planta no nosso coração estas coisas que nos afasta do projeto de Deus, nos afasta das orientações do Pai. E assim, ele tenta Jesus para neutralizar a ação de Jesus, para que Jesus abandone o projeto do Pai. E abandonando o projeto do Pai, nós não teríamos a salvação garantida. E a nossa salvação depende da fidelidade de Jesus, que ele assume até as últimas consequências, até a entrega da sua vida na cruz. Meus irmãos, Adão, o primeiro homem, ele se deixa vencer pela tentação.
abandona o caminho proposto por Deus, deixando-se seduzir pela serpente. E quando nós prestamos atenção, nós vemos o que Adão ganhou. Ganhou a sua nudez, ganhou a consciência de que o outro pode destruí-lo, perdeu a confiança no outro, se sentiu ameaçado, estabeleceu na sua relação uma competição devastadora, tornou o espaço do jardim da fraternidade, da vida, um campo de guerra, um campo de morte. Sentiu-se abandonado. Deus não o abandonou, mas ele fugiu. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele se mantém firme, confiante, sabe que a sua vida está nas mãos do Pai, e ele não desiste, ele confia e sabe que apesar das dificuldades, a vitória está garantida. Ele não cede às sugestões do tentador, ele é modelo de obediência e fidelidade, mesmo tendo que pagar para garantir a nossa salvação o preço da cruz. Depois da experiência do deserto, depois de ter vencido as tentações, Jesus, ele sai do anonimato e começa a pregar. E o primeiro anúncio de Jesus: o tempo se completou. O tempo chegou, chegou para todos. O reino está próximo. Deus agora, o Pai, ele manifesta a força do seu projeto em Jesus e garante para nós a vida, a liberdade, a alegria, a paz, a salvação. Portanto, meus irmãos, chegou o tempo e o convite de Jesus: convertam-se. Vamos colocar a nossa vida na direção do projeto que Jesus revela. Por isso Jesus vai dizer: o reino chegou, o tempo se cumpriu, convertam-se e creiam no Evangelho. Acreditem na proposta, acreditem na palavra de Deus e não se deixem iludir pelas propostas do tentador, pela sedução que ele pode exercer em nossa vida. E meus irmãos e minhas irmãs, esse é o apelo que nos acompanha durante toda a Quaresma. Diante do anúncio, diante da palavra, daquilo que toca o nosso coração, vamos nos converter, vamos mudar a nossa vida, a nossa mentalidade, o nosso modo de viver, assumindo a proposta de Jesus. Pela palavra, nós somos convidados a uma contínua mudança de vida, apontando um jeito novo de viver, mais justo, humano e fraterno. A campanha da fraternidade deste ano, nos convidando a superar todo tipo de violência, lembra para nós: somos todos irmãos. É assim que Deus nos quer, uma família, homens e mulheres que se reconhecem na fraternidade, homens e mulheres que estabelecem na sua relação a justiça. Por isso colhemos a paz, temos a garantia de uma vida boa, como é o sonho de Deus para todos os seus filhos e filhas, um paraíso.
onde todas as coisas estão colocadas de forma harmoniosa. O que rompe esta harmonia? A desobediência, o pecado, o egoísmo, a maldade, os preconceitos, as injustiças, o ódio, a violência que estabelecemos em nossas relações. Por isso, a campanha da fraternidade nos convida, com atitudes alinhadas à proposta de Jesus, superar todo tipo de violência. Violências contra nós, violência contra os irmãos e violência contra o mundo, contra a sociedade. E quanta violência entre nós. Como a paz está ameaçada. Como assumimos com facilidade atitudes de agressão. Isso revela o quê? Revela desrespeito, revela indiferença, revela a nossa revela a nossa ambição desmedida, revela o vale tudo que estabelecemos entre nós. Até permitimos que se fabriquem armas e vendam armas para matar. Permitimos que se fabriquem drogas e matem os nossos jovens e tantos adultos para o enriquecimento de alguns. Permitimos que Estado inteiro fique debaixo disso, ameaçando a vida das pessoas. Está à nossa porta. Quanta violência, consequência de infidelidades, de desobediências, de nos deixarmos seduzir por Satanás, que nos afasta de Deus, que nos leva a crer que a desobediência, que a lei do vale tudo, dos mais espertos, é que garante a felicidade. Para que abraçar a cruz? Para que renunciar a si mesmo? Para que fazer o esforço de respeitar o outro? Usemos o outro para os nossos interesses. Mentalidade devastadora, conversão urgente. Quanto pecado! E meus irmãos, é o convite de Jesus nesta quaresma para todos nós, para que comece através de nós novas relações, um novo jeito de viver. E aí, meus irmãos, nós precisamos colocar ordem na nossa vida, acalmar dentro de nós os animais selvagens que todos nós carregamos. Vocês ouviram no evangelho de hoje dizendo: Jesus no deserto, tentado por Satanás, vivia entre os animais selvagens. Não eram animais selvagens que estavam fora dele, não. São esses que estão aqui, ó, ou aqui. E são violentos. E que se nós não fizermos o esforço de se deixar conduzir pelos anjos, pelo Espírito bom, os animais selvagens crescem e nos dominam, nos destroem
esfacelam a nossa vida, nos destroçam, e eu não estou exagerando, e faz com que a gente destroce a vida das pessoas e a sociedade onde vivemos. Por isso, é preciso colocar ordem, pacificar, e nisso, o esforço de irmos ao deserto, porque lá no deserto nós temos que nos enfrentar, e uma das grandes provocações de Satanás é fazer com que a gente fique na superficialidade, que a gente não desça a nossa vida para nos conhecer melhor. E se a gente não faz este exercício de nos confrontar, a gente não sabe, não conhece